Uma das mensagens mais repetidas pelos conservadores brasileiros atuais e pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas, é a defesa da família tradicional brasileira. É a defesa de valores da família. O problema é que se você for tentar definir o que é a família tradicional brasileira, aí fica complicado. Porque aparentemente, quando você observa aí o perfil desses conservadores, de muitos deles pelo menos, de muitos desses hipócritas que se arrogam a moralidade, a família tradicional parece ser pai, mãe, filhos, a amante, o filho da amante, a prostituta, ou seja, são valores hipócritas, da boca para fora, que muitos deles defendem. Muitos deles, inclusive, às vezes, que estão em cargos de poder aí, arrotando moral cristã, arrotando Bíblia. E quando você vai analisar com lupa, a vida deles é muito mais complicada do que isso. A família deles, a noção de família é muito mais ampla. O que a gente viu nesse final de semana foi uma tragédia que ocorreu em São Paulo, envolvendo um cantor de funk. O nome dele é Thales Volpe Fernandes e é conhecido, ou era conhecido como MC Reaça. Ele tinha 25 anos e se suicidou após uma história muito estranha e muito medonha, envolvendo essa noção de família, né? A gente já vai entrar em quem é esse MC Reaça, mas o Bolsonaro se manifestou logo após que soube da notícia. No domingo de manhã ele já publicou nas redes sociais dizendo o seguinte, olha, que o MC Reaça tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade, por seu amor pelo Brasil. O MC Reaça ele compôs alguns jingles que ficaram famosos em defesa do Bolsonaro, em defesa desses valores cristãos tradicionais brasileiros. Eu vou ler aqui uns trechinhos da reportagem da Isto É, fazendo um perfil sobre quem era o MC Reaça. Diz o seguinte a reportagem aqui, olha. Autodescrito como cristão, gaúcho e instrutor de boxe, em sua conta no Instagram, o MC naturalmente tinha predileção pelo funk ao compor paródias que exaltam o ideário do bolsolavismo e achincalham seus opositores. A batida serviu de base às letras que taxam o ex-presidente Lula como formador de quadrilha e o STF como vergonha nacional, assim como ao proibidão do Bolsonaro, que diz que feministas merecem ração na tigela e mulheres de esquerda têm mais pelo que cadela. Já o sertanejo universitário parece uma paródia de Não Tô Valendo Nada, da dupla Henrique e Juliano, que diz que Bolsonaro é patriota e guerreiro, resgata o orgulho de ser brasileiro, que a mídia está desesperada e a família eles vão ter que respeitar. Essa mesma família tradicional brasileira que eles defendem aí à torto e à direito. Outra variação no ritmo se deu quando ele adaptou a letra do reggaeton Dança Kuduro, de Dom Omar, para cantar que estudantes de esquerda nas universidades federais compram maconha de traficante atrás do muro. Mais adiante na reportagem diz o seguinte, no vídeo Olha a Opressão, paródia do funk Olha a Explosão, que chegou a 120 mil visualizações, segunda maior audiência do canal do Volpe, o paródia Reaça, uma feminista curada depois de receber nas mãos de Thales Volpe um exemplar do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do escritor Olavo de Carvalho. Ele era um olavista, ele era um discípulo do Olavo de Carvalho e diz o seguinte, vamos distribuir livro do Olavo para a galera em outra paródia, essa do funk Baile da Favela. Então, assim, como você pode ver, ele era um defensor desses valores cristãos olavistas, né, que não tem nada a ver com o cristianismo. Ele era um defensor do Bolsonaro, era um bolsonarista. Você vê o nível da composição desse cristão, né, defensor dos valores morais. E qual foi a história? O que aconteceu no final de semana e qual é a tragédia? O MC Reaça, ele tinha uma amante, tinha uma namorada, né, fora do casamento, um caso extraconjugal. E tudo indica que o problema foi quando a amante anunciou para o Reaça que ela estava grávida, que ela teria um filho dele, então ele teria espancado gravemente a amante, violentamente, ligou para a família, ligou para o pai e para a esposa para dizer que tinha acontecido, né, que tinha espancado a amante. O pai e a esposa foram lá para acudir a amante do Reaça. Ele se desesperou, fugiu do local e se matou depois. Então essa é a tragédia que ocorreu no final de semana. Vou já fazer aqui um vídeo de uma amiga da família contando aqui, relatando o que ocorreu nesses momentos aí, para vocês terem uma ideia do que se passou. Boa tarde. Com a permissão da família, eu venho esclarecer os fatos reais do que aconteceu. O pai do Thales e a esposa estavam em uma festa. O pai recebeu uma ligação, ele estava muito desesperado, falando para o pai que tinha feito uma burrada. Foi um desentendimento extraconjugal, onde a menina está grávida, e ele perdeu totalmente a cabeça por uma discussão,
que só a menina pode relatar no momento, porque ele agora já não está mais aqui. O pai falou que não apoiaria, ele teve essa hombridade, saiu no momento que soube, foi socorrer a menina. Ela estava muito machucada. O Thales, nessa sequência de erros, por ter agredido, tentou até simular um assalto ou como se fosse uma terceira pessoa que tivesse cometido. E atordoado que o pai chegou no local, socorreu a menina junto com a Sueli, a sua atual esposa, e ligou para a polícia. Um ato de desespero, de medo, de vergonha. Ele fugiu do local, pegou uma corda, avisou a sua companheira, pediu a ela para cuidar do bebê, caso estivessem vivos, porque a preocupação dele era que ele imaginou que tinha matado a menina e o bebê. E saiu de Valinhos em direção a Dayatuba, em uma mata qualquer na rodovia, e se enforcou. Então o que você observa nesse ideário da família tradicional brasileira não envolve apenas casos extraconjugais para homens, né? Os homens podem fazer isso, as mulheres não podem fazer isso. Se uma mulher típica brasileira, tradicional, fizer isso, ela deve ser morta, deve ser espancada porque é uma vagabunda. Mas se um homem fizer isso, isso é moralmente, socialmente aceitável porque é o patriarcado, né? O homem tem o direito de ter outras mulheres fora do casamento porque isso aí prova que ele é macho, prova que ele é o fodão. E outro comportamento que você espera também desse macho típico, né, prototípico, o macho alfa, é de reagir com agressão também. É de reagir com violência quando é confrontado, quando se vê em situação problemática. Nesse caso, quando o Reaça viu que tinha um problema nas costas, que seria a gravidez da amante dele, que ter amante não era o problema era estar grávida. Quando ele viu um problema diante das mãos, a reação dele foi agredi-la, foi espancá-la, mandá-la para o hospital, né? Quebrou o maxilar da menina, ela vai ter que passar por uma cirurgia agora. E como você viu nesse vídeo aqui anterior, depois ele mandou um WhatsApp para a esposa pedindo para cuidar do filho da amante, se esse bebê não morrer devido ao espancamento. O fato é que esse comportamento agressivo, machista, que é um comportamento machista, como eu disse, é prototípico dessa família tradicional brasileira, desse padrão de homem defendido pelos conservadores, padrão de homem bolsonarista. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link de uma reportagem aqui com a manchete: coordenador político de Bolsonaro é acusado de agressão pela irmã e pela ex-mulher. Um apoiador do Bolsonaro, da campanha eleitoral do Bolsonaro, teria espancado a irmã e a ex-mulher dele. Isso não envolve apenas assessores, não, envolve outras pessoas também, e envolve também, se você observar o histórico aqui, do próprio Bolsonaro, né? A Veja, no passado, publicou uma reportagem bastante longa sobre o processo que envolvia a ex-mulher do Bolsonaro e o Bolsonaro. Nesse processo, a ex-mulher do Bolsonaro teria dito que o Bolsonaro teria ameaçado de morte. Eu vou ler um trecho aqui do blog do Noblat, que conta aqui algumas histórias pretéritas da família do Bolsonaro, né? Porque ele gosta tanto de família que ele já teve 4, né? 4 mulheres ele teve. Então diz o blog do Noblat: Flávio, Eduardo e Carlos são filhos da mesma mãe, Rogéria Nantes Braga Bolsonaro. Durante a campanha, Rogéria gravou mensagem de apoio ao ex-marido, a quem um dia acusou de ter mandado espancar um amigo que fazia sua campanha à reeleição como vereadora no Rio de Janeiro. Sim, Rogéria também entrou para a política quando casada com o Jair. Quando já não estava mais casada, perdeu a reeleição para o filho mais novo para concorrer com a mãe. Carlos foi emancipado pelo pai, tinha então 17 anos. Essa história aqui é muito cabeluda, muito mal explicada. Segundo a ex-mulher do Bolsonaro, a Rogéria, o Bolsonaro seria o mandante de uma agressão contra amigos dela, assessor também parlamentar dela. Ela estava tentando se reeleger para vereadora e o Bolsonaro teria incitado o Carlos Bolsonaro, com apenas 17 anos, a concorrer contra a mãe, para que ela não se reelegesse e o Carlos entrasse no lugar dela para vereador no Rio de Janeiro. E prossegue aqui o artigo: a obsessão de Bolsonaro pela profissionalização da família na política é no mínimo insólita. Sua segunda mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, que é aquela que processou depois o Bolsonaro por ameaça de morte e por ter roubado também um cofre que eles tinham em casa, que conheceu quando ele estava casado com Rogéria, disputou uma vaga na Câmara de Deputados. Assinou o Bolsonaro, né, pôs o Bolsonaro no nome, perdeu. Dela também o presidente teve apoio público, mas Ana Cristina viveu sérias pendengas com o ex-marido, a quem acusou de ameaçá-la de morte, segundo os documentos no Itamaraty. Ana estava então morando com o filho menor, Renan Jair, na Noruega. E a Ana Cristina, nessa época aí que ela fez esse processo, relatava que o Bolsonaro era uma pessoa agressiva, violenta,
Então você vê também esse perfil do macho, né, que acha que a mulher é propriedade deles e que tem direito sobre a vida e morte dessa pessoa, a ponto de ameaçar a ex-mulher de morte também. Depois ela negou, depois ela disse que não foi isso, que não era bem assim, não. Isso durante a campanha eleitoral dela, que usou o sobrenome Bolsonaro, ela disse que não foi bem assim, que na verdade foi uma separação litigiosa, como foi também a separação litigiosa com a Rogéria. E ela estava muito brava com o Jair, então assim, ela foi lá e inventou essa ameaça de morte que nunca ocorreu, e ela inventou esse roubo do cofre também, que nunca ocorreu também. E se vocês pesquisarem, se vocês investigarem essas histórias aí, vocês vão encontrar vários casos de bolsonaristas ou eleitores de Bolsonaro que espancam suas esposas, suas namoradas. São inúmeros casos, na verdade. Quando você vê certos casos de agressão e você vai procurar depois, é muito frequente encontrar alguém lá anunciando apoio ao Bolsonaro nas redes sociais. Então esse é o perfil realmente, esse é o protótipo do eleitor do Bolsonaro, do conservador brasileiro, uma pessoa agressiva, uma pessoa que acha que a mulher é propriedade dele, que tem o direito de espancar, que tem o direito de ter amantes e espancar a amante e talvez até matar o feto que a amante diz estar carregando no ventre. Então esses são os casos pavorosos que a gente viu no final de semana e o Bolsonaro foi lá prestar uma homenagem a essa figura cristã e defensora dos valores morais, né? Como ele disse, tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade, por seu amor pelo Brasil. E se vocês lembrarem bem também, né, já que o Bolsonaro se pronunciou rapidamente nesse caso, o Bolsonaro levou 5 dias para se pronunciar sobre o assassinato de um pai de família no Rio de Janeiro que foi fuzilado pelo Exército. Vocês lembram desse caso? Mais de 200 tiros contra um carro no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro levou dias para se pronunciar sobre esse cidadão que foi executado pelo Exército. E em vez de prestar homenagens a essa pessoa, em vez de lamentar a morte desse cidadão, ele disse que o Exército não matou ninguém. É evidente que a gente não deseja a morte de ninguém, a tragédia de ninguém, mas realmente foi um caso, sabe, medonho que aconteceu esse final de semana. E logo em seguida já surgiram teorias conspiratórias dizendo que na verdade não era um suicídio do MC Reaça, mas que a esquerda teria matado ele. Você vê também o grau de paranoia que esse governo vai gerando nas pessoas, né? Nada é como você vê. Tudo sempre tem alguma coisa a mais, tem uma mão oculta trabalhando nos fundos aí e que joga na conta do PT depois. Daqui a pouco vão aparecer conservadores dizendo que quem espancou a amante foi o PT também. Eu quero saber se vocês acompanharam essa história, se vocês viram notícias sobre essa história aí. O que você pensa, primeiro, sobre essa noção aí, sobre esse conceito de família tradicional brasileira? O que isso quer dizer no final das contas? Se vocês têm alguma definição plausível para isso? E também sobre essa história aí do MC Reaça. Se vocês têm alguma informação adicional sobre isso, o que vocês pensam sobre esse caso todo aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!